Olá, meus caros, nessa oportunidade nós vamos trazer o ranqueamento das maiores igrejas por número de membros ou membros por denominação. Vamos ficar num top 10 ou top 10 dessas instituições. Vamos ver em número de membros quais são as igrejas maiores ou a maior de todas elas. Vamos lá. Isso segundo o censo de 2010 sobre o Datafolha de 2014. Lembrando que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz a pesquisa sempre de 10 em 10 anos. Por conta dessa pandemia, era para ser feito nesse ano, creio que eles não estão fazendo. Ok? Então vamos lá com base em dados de 10 anos atrás ou 6 anos atrás. Vamos falar de uma ordem decrescente. O que é uma ordem decrescente? Começando 10, 9, 8, 7, 6, do que seria uma ordem crescente 1, 2, 3, 4. A 10ª instituição religiosa ou denominação que tem um certo número de membros e até com certo destaque, porque está na 10ª colocação, lembrando que, segundo a pesquisa do IBGE, e que eu tenho aqui informação, são no mínimo 40, um ranqueamento de 40 instituições, a gente só vai falar aqui de 10. A 10ª seria a Igreja Presbiteriana do Brasil, com 649.510 membros, isso num dado até um pouco mais recente do que eu disse, há 4 anos atrás, um dado de 2016. Em 9º lugar está a instituição a qual eu pertenci, a Igreja Pentecostal Deus Amor, com 845.383 membros em 2010. Lembrando que eu estou falando de Brasil, né? A 8ª instituição, a Igreja Internacional da Graça de Deus do R.R. Soares, com um número de membros 1.195.380 membros, dado de 2014. 7ª colocada, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1.676.558 membros, já um dado bem mais recente de todos aqueles que já falamos aqui, de 2018. 6º lugar para a Convenção Batista Brasileira, 1.706.003 membros em 2018, foi feita a pesquisa. 5º lugar, a Igreja do Evangelho Quadrangular, 1.808.389 membros, dados de 2010. 4º lugar, a Igreja do Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, 1.873.243 membros, dados de 2010. E agora o top 3. 3ª colocação para a Congregação Cristã no Brasil. Ela que é a pioneira do pentecostalismo. 2.289.634 membros, segundo o censo de 2010. 2º lugar para a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, 4 milhões de membros, dados de 2018. Lembrando que a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil é a divisão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a chamada CGADB. E aqui seria a CONAMAD, criada por Paulo Leivas Macalão, que fundou a Igreja Assembleia de Deus e Ministério Madureira em 1958. E a partir de então existiu a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira. E em primeiro lugar, já algo até óbvio, mas lembrando que a igreja mais antiga do pentecostalismo no Brasil é a Congregação Cristã do Brasil, porque ela se deu em 1910 e a Assembleia em 1911. Assim sendo, ela veio depois. No entanto, aqui tem um maior
número de membros, a Assembleia de Deus de Belém mesmo, a tradicional aí de Gunavindra, mesmo que da Madureira tenha a ver com Gunavindra, porque o Paulo Levi Macalão teve contato com Gunavindra, com os missionários suecos. E essa Convenção Geral das Assembleias de Deus foi entregue ou foi feita em 1929, confirmada em 1930. Foi nessa época que os missionários suecos entregaram a liderança da Assembleia de Deus para essa convenção, e depois, mais tarde, me parece em 46, foi regularizada de uma maneira jurídica. Então, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil é a maior de todas as instituições ou denominações por membros. 6 milhões de membros em 2018. Segundo os censos de 2010, e o outro tipo de censo, na realidade, era uma pesquisa, Datafolha 2014 e outras pesquisas de 2018, nós temos aí uma média de 30, quase 40 milhões de evangélicos. Eles estão distribuídos aí nessas instituições, sem falar que não mencionei aqui mais de 20 instituições, faltaram 30, que ficam bem abaixo de 1 milhão de membros. Então, o que nós temos em números, em estatísticas, é isto, ok? Abraço, dado curioso, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo, que é sempre interessante saber disso. Tem gente que se gaba, porque a minha igreja é melhor, porque tem um maior número de membros, é mais bonita, ou tem um templo mais belo, aquela coisa toda. Bom, aí é do foro íntimo de cada um, do pensamento de cada um. Eu estou aqui apenas trazendo a informação sem parcialidade. Abraço e até uma próxima.